O tema exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não para de gerar notícias. Então, ela está de novo hoje no nosso vídeo. Mas além disso, nós vamos falar também de base de cálculo de taxas. O título da notícia é: STF afasta a Lei 12.973 de 2014, que limita a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então vamos relembrar o assunto que sempre volta aqui no canal. O STF decidiu em plenário no recurso extraordinário decidiu que é inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Isso foi no ano passado e após essa discussão houve aquela resposta à consulta publicada pela Receita Federal, suscitando a dúvida de que essa exclusão não deveria ser do ICMS nota-nota, mas sim do ICMS apurado, ICMS a recolher. Essa solução de consulta foi extremamente polêmica, porque é uma solução de consulta que invade a competência do Poder Judiciário e interpreta os votos dos ministros que julgaram essa ação. Então, na minha opinião, é uma consulta que não deveria ser levada em consideração. Mas a gente sabe que a Receita Federal ela segue os seus atos normativos e eventualmente poderia até autuar um contribuinte que excluísse o ICMS nota-nota. Então, o Poder Judiciário tem sido acionado em relação a isso e os precedentes têm sido a favor do contribuinte, sim, para excluir o ICMS nota-nota. Inclusive, nas ações promovidas pelo escritório, a gente já faz esse pedido de que o ICMS seja excluído, autorizada a exclusão nota-nota. Então, a princípio, superada essa questão, a gente entra numa segunda questão. Porque a União, claro que com medo de perder essas receitas, tem tentado outras teses, já que da exclusão nota-nota ou exclusão do ICMS apurado não surtiu o efeito esperado, então a União agora tem uma nova alegação que diz o seguinte, que na decisão judicial não foi baseada na Lei 12.973 de 2014, e sim na Lei 9.718 de 98. Então, portanto, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, ela só estaria autorizada até 31/12 de 2014. Depois disso, sobre a égide da Lei 12.973, não teria mais a exclusão. Um contribuinte que foi atingido por uma decisão nesse sentido no TRF3, ele entrou com uma reclamação no STF, cujo relator foi o ministro Roberto Barroso, e a decisão foi a favor do contribuinte, afastando esta decisão que limitou a exclusão. Inclusive, na justificativa ele diz que qualquer lei que tente incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS é considerada inconstitucional. Vamos ver se outras teses surgirão e a gente volta a comentar. O STF decidiu que a base de cálculo para instituição de taxas de fiscalização é tema de repercussão geral. O que aconteceu? O TRF3, que é o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, ele entendeu, numa ação promovida pelos Correios, que a cobrança da taxa de localização e instalação da Prefeitura de São Paulo, a base de cálculo não era condizente com os artigos 77 e 78 do CTN. Então vamos retomar um pouco. Taxas são tributos que são vinculados a uma atividade estatal. Então são tributos vinculados, eu preciso de uma prestação de serviço do poder público ou o exercício de poder de polícia, que seria a fiscalização, para dever pagar a taxa. A base de cálculo da taxa, segundo o artigo 77 e 78 do CTN, ela deve corresponder a esse serviço. Então, a gente tem que ter um bom senso, entender que a base de cálculo ela deve refletir o valor da prestação de serviço, gasto com o serviço. E nesse caso, a taxa de instalação e funcionamento da Prefeitura de São Paulo, a base de cálculo ela varia de acordo com a natureza da atividade e com o número de funcionários. O TRF entendeu que natureza de atividade e número de funcionários não tem correspondência com o serviço prestado. E neste caso, então, a taxa seria
inconstitucional nesse sentido. Essa matéria chegou ao STF e o relator é o ministro Gilmar Mendes, e ele entendeu que a matéria tem grande relevância porque ela implica também em outras taxas de fiscalização, outras taxas de exercício de poder de polícia que usam esse mesmo critério e que, portanto, uma inconstitucionalidade poderia ter uma repercussão econômica muito grande. Então, entendendo essa relevância do tema e a insegurança jurídica que o contribuinte está submetido diante dessa não atribuição correta da base de cálculo de taxas, então foi decidido repercussão geral e esse tema vai ser levado para um novo julgamento. É importante que das taxas é que nós pagamos muitas taxas e nós não prestamos atenção nos valores cobrados. As taxas, elas sempre vão refletir uma prestação de serviço. Então, só faz sentido, por exemplo, uma taxa ser aumentada se essa prestação de serviço foi melhorada. O que ela pode ter, por exemplo, é atualização monetária, que não implica aumento, mas o aumento efetivo precisa ter a melhora na prestação de serviço. E o preço da taxa, ela tem que refletir essa prestação de serviço, não pode ser exorbitante, tem que ter esse bom senso. Então, eu convido vocês a prestarem atenção nas taxas que vocês pagam e eventualmente questionar perante o Poder Judiciário. Eu já gravei 2 vídeos sobre esse tema, mas nenhum aqui no canal. E ele tem uma relevância tão grande que, a depender da decisão que será tomada, vai impactar muito na vida dos contribuintes de ICMS. Cobrar ICMS do consumidor e não repassar é crime, defende a Procuradoria-Geral da República. Essa decisão, ela veio de um habeas corpus de Santa Catarina, em que a Procuradoria lá construiu a tese de que ICMS declarado e não recolhido é considerado crime tributário qualificado na Lei 8.137 de 90, especificamente artigo 2º, inciso 2. Esse assunto chegou ao STJ e o STJ confirmou essa tese de que realmente declarar ICMS e não recolher é considerado crime tributário. Como é que foi construído isso? Bom, o ICMS é um tributo indireto e, portanto, eu repasso o valor do ICMS no preço. Se eu recebi do cliente, né, se eu recebi do consumidor final esse valor, então, na verdade, eu deveria repassá-lo automaticamente para o Estado. Se eu não o fiz, então eu recaio no crime de apropriação indébita. Mas eu vou ler para vocês exatamente o inciso e aí a gente vai ver que é um erro achar que isso enquadra, que essa conduta se enquadra como um crime. A conduta exata é assim: deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição social, olha só, presta atenção, descontado ou cobrado, e aí eles se apegam no cobrado, na qualidade de sujeito passivo da obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. Eles se apegam ao cobrado, mas na verdade esse descontado ou cobrado, ele tem o mesmo significado. Esse crime, ele foi tipificado dessa maneira para aquelas situações de retenção em nota fiscal, de substituição tributária, em que você recolhe um tributo que não é seu, você é mero repassador. No caso do ICMS, não. O valor, ele transita no seu caixa, ele é seu. Esse valor é seu e aí você faz o pagamento do tributo. São obrigações diferentes, ao meu ver. Esse assunto está chegando ao STF, ainda não tem decisão do STF, mas o fato é que, a depender do que decidir o STF, os contribuintes de ICMS, então, terão que se defender criminalmente se eventualmente declarar o ICMS e não recolhê-lo. Creio que teremos muitos contribuintes nessa situação.